Kahal Kadosh, Shabbat Shalom para todos. Estamos de volta aqui com alguns ensinamentos da Parashat Shavua. A nossa Parashat que nós vamos ler, se Deus quiser, amanhã, Parashat Tazria, né? Que ela fala sobre leis de pureza e impureza. Então vamos aqui alguns ensinamentos bonitos, algumas lições que nós vemos na Parashat. Então a Parashat, ela começa falando sobre uma lei de Metzorah. O que é Metzorah? Uma pessoa, se ela assim falava muito Lashon Hará, falava mal dos outros, na época do acampamento de Israel, que eles estavam viajando lá no deserto, então a pessoa que cometia esse pecado de Lashon Hará, ela poderia ficar com Metzorah, que era uma mancha branca que ficava na mão e tinha dois pelos, pelo menos dois pelos que ficavam brancos. E aí como é que a pessoa diagnosticava essa impureza? O Cohen, que era o sacerdote, ele ia lá, olhava a mão dela, analisava, e o Cohen, ele tinha o poder de diagnosticar pureza ou impureza. Ah, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Então, como é que funcionava isso? Olha só que interessante, que legal. Está escrito no versículo da Torá. O Cohen olhava e ele via primeiro, está escrito, o Cohen deverá olhar e ver se os pelos estão brancos ou se estão pretos, se tem uma mancha branca. Se ele achar dois pelos brancos, aí ele deve olhar novamente e aí ele deve declarar puro ou impuro. E aqui a Torá fala duas vezes para o Cohen olhar. Olhar uma vez, ver, depois olhar de novo e aí declarar se está puro ou não. Por que tem que olhar duas vezes? Então a Torá nos explica uma coisa muito interessante. O Meshech Chochmah, que é um sábio muito grande, comentarista dos 5 livros da Torá, ele fala o seguinte: o Cohen, em alguns casos, mesmo que estava totalmente impuro, ele tinha o poder de, através dos versículos, né, da Torá, está escrito que ele tinha o poder de prorrogar o diagnóstico da impureza. Por exemplo, se o Cohen percebia que logo ia chegar Pessah e tinha que se fazer o sacrifício, essa pessoa não ia poder fazer o sacrifício, então ele podia prorrogar a impurificação da pessoa, mesmo vendo os sinais, certo? Que ele estava impuro, prorrogar, que ele só fosse declarado impuro depois e pudesse ficar no acampamento mais tempo, porque as pessoas impuras tinham que sair do acampamento. Outro caso, se a pessoa acabou de casar, está nos 7 primeiros dias de casamento, que é o chamado Shiva Brahot, e o Cohen via que tinha todas as características para ficar impuro, o Cohen podia ver e dizer, não está impuro ainda, volta daqui a uma semana e só depois impurificar, mesmo que tinham todos os sinais. Então ele tinha o poder de, além de olhar para a mão, ele olhava para a situação e poderia prorrogar o diagnóstico da impureza. A Torá deu esse poder para o Cohen, de analisar a situação. E qual é a lição que está por trás disso? Bom, tem uma história muito legal que ela mostra essa lição. O Rabino Twersky, Rabino Avraham Twersky, que é um psiquiatra muito famoso, tem muitos livros de Torá, ele conta a seguinte história. Uma vez o Rabino Haim Oizer de Lublin, que era um dos rabinos chefes da Europa na época anterior ao Holocausto, né, que a Torá era muito forte lá naquela época, ele recebeu uma visita de um aluno. O Rabino Haim recebeu uma visita de um aluno. Esse aluno era filho de outro rabino e ele queria pedir uma carta de recomendação para o pai dele. Queria que o pai dele recebesse um certo emprego, que era rabino, para receber um emprego melhor em determinada cidade, para ser aceito lá. Então, ele falou, Rabino Haim, ele falou, meu pai, ele quer receber esse emprego, precisa de uma carta de recomendação sua para ser rabino naquela cidade. O Rabino Haim Oizer, ele viu aquela carta, e ele sabia quem era aquele rabino, e sabia qual era a cidade, e achava que aquele rabino não combinava com aquela cidade. Então o Rabino Haim Oizer falou, desculpe, eu não quero me meter em politicagem, né? Mas eu não vou poder dar essa carta de recomendação. E aí, aquele aluno dele, aquele filho do rabino, que precisava da recomendação, com muita raiva, começou a gritar, a espernear, como é que você não faz isso comigo, não sei o quê, meu pai precisa do emprego, não sei o quê. E aí, o Rabino Haim ficou quieto. Todos os outros alunos do Rabino Haim olharam aquela situação e falaram, Rabino, como é que você deixou ele te desrespeitar? Como é que você deixou ele gritar com você? Então, depois que o garoto saiu, o Rabino Haim explicou o seguinte. Ele trouxe esse versículo, falou que o Cohen olhava 2 vezes. Ele analisava 2 vezes a situação. 1, se a pessoa fez o certo ou errado. 2, qual é o contexto dele. Esse garoto, ele está preocupado com o pai, com a parnassá do pai, ele está vindo fazendo uma mitzvah, procurando tentar ajudar o pai. Ele está errado de gritar comigo, né? Mas ele está assim porque ele está num momento de estresse muito grande.
Então não é hora de reagir, não é hora de educar ele. Então, só depois que ele se acalmar, eu vou conversar com ele. Com a gente também acontecem coisas muito parecidas. Essa semana, meu filho se comportou um pouco mal, ele estava muito estressado, eu já ia dar um castigo para ele, não sei o que, a minha esposa falou, calma, ele está muito cansado, tem que entender o contexto, ele está muito cansado, já são 6 da tarde, já é hora dele dormir, né? Não é hora de dar castigo, não, tem que perdoar, tem que deixar passar, porque ele está muito cansado. Criança, quando está cansada, faz mais besteira. E eu falei, estás totalmente certa. Então, eu dei um abraço nele, coloquei ele na cama para descansar. Estamos vivendo um momento de muito estresse. Nesse momento, a gente tem que saber julgar 2 coisas. Julgar o que está sendo falado para gente e também julgar as condições, a situação. Às vezes, a sua esposa, o seu marido, o seu filho pode se descontrolar. Não fique chateado, não fique com raiva, não reaja de imediato. Entenda a situação, às vezes ele está cansado, cansada, estressado. Julgue para o bem, analise primeiro o que ele fez, se é certo ou errado, mas também analise o contexto do que aquilo que ele fez. É isso que o Cohen nos ensina. O Cohen tem o poder de prorrogar a impurificação porque entende o contexto da pessoa nesse momento. Então nós também, às vezes a gente não deve responder, não deve ser pedante, não deve não deve castigar, não deve se precipitar, não deve levar para o lado pessoal, porque às vezes quando alguém faz uma coisa feia, a gente deve entender o contexto. Se a gente entende o contexto, fica mais fácil de julgar para o bem, de não reagir, de não fazer errado e mais fácil de reagir da forma correta. Certo? Assim, isso é válido para o Shalom Bait, isso é válido para a educação dos nossos filhos, isso é válido para todos os nossos relacionamentos interpessoais do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessas palavras, que a gente possa saber, assim como o Cohen, discernir e julgar as coisas de forma certa, olhar 2 vezes a situação, o que foi feito objetivamente e também o contexto. Shabbat Shalom.